informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 23 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. O governo destinou 750 milhões para a sustentação do preço do milho. Redução do ICMS do gado gordo deu resultado em Mato Grosso do Sul. E o governador fala ao Grande FM Rural sobre esse assunto. Exportação de milho do Brasil disparou em agosto. Após escândalos, JBS investirá em fertilizantes. Cooperativa investiu 21 milhões em armazenagem em São Gabriel do Oeste. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Ao contrário do que a própria meteorologia previa, podem ocorrer pancadas fracas de chuva nesta quarta-feira na região de Dourados. Deverá ser chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 15 graus. O clima-tempo diz que o dia será ensolarado por sua vez. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores, em alta. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 130 à vista. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 132 com 30 dias. Arroba da vaca gorda, a R$ 118 à vista no Brasil Global e no friboi a R$ 122 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho R$ 17,00 e a de soja a R$ 56,00, informou a AGD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os produtores de ovos estão animados com os preços. Em Bastos, no oeste de São Paulo, os granjeiros aproveitam um bom momento para investir. Nos últimos 7 anos, o avicultor Christian Mack construiu 4 novos aviários e chegou a um plantel de 115 mil galinhas poedeiras. Hoje, a granja dele produz por dia 64 mil ovos vermelhos. Eu acredito que se nós dobrarmos de tamanho hoje, nós conseguiremos encaixar a produção facilmente, disse o Christian Mack. Nos últimos 5 anos, a produção de ovos em Bastos aumentou 67%. De 12 milhões de ovos produzidos por dia em 2012, esse ano já passou de 20 milhões. O preço está animando os produtores a investir mais. A caixa com 360 ovos vermelhos custa em média R$ 106. Já a de ovos brancos, R$ 88. Bastos produz 20% dos ovos de galinha do Brasil. O frigorífico JBS informou que deixará de usar ovos de galinhas criados em gaiolas nos seus produtos até 2020. A empresa diz que apoia a transição do modelo de produção de seus fornecedores. A meta da empresa é completar a transição até 2020, quando se compromete a só usar em seus produtos ovos de galinhas criadas soltas. A companhia também informou que tem política semelhante para os suínos. A meta é trocar a gestação em gaiolas individuais para espaços coletivos até 2025. Hoje, apenas 43% da cadeia de produção de suíno adota o sistema. A empresa não informou quanto custarão as iniciativas, mas disse que investiu 30 milhões de reais em bem-estar animal apenas em 2016. Uma operação das polícias civil e militar investiga o desvio de café durante a etapa de beneficiamento do grão. Máquinas usadas para fazer o desvio foram apreendidas em Muniz Freire, no sul do Espírito Santo. Ainda não há informação se alguém foi preso pelo crime. Segundo a polícia, o desvio era feito através de máquinas usadas para descascar o grão. 24 delas, que estavam adulteradas, foram apreendidas. Todo o esquema era feito sem que os produtores desconfiassem. A Petrobras reduzirá os preços do óleo diesel em 1,8% e os da gasolina em 0,1% nas refinarias a partir de hoje, segundo o comunicado publicado pela estatal. As mudanças fazem parte da nova política de preços da Petrobras, que prevê reajustes quase diários para as cotações dos combustíveis. As exportações de milho do Brasil no acumulado de agosto somaram 3 milhões e 300 mil toneladas, com os embarques diários mais do que dobrando diante da média do mesmo mês do ano passado, enquanto as vendas externas de soja no país, no acumulado de 2017 até o momento, já marcam um novo recorde, de acordo com dados divulgados na segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior. Os embarques de milho nas 3 primeiras semanas de agosto, ano em que o país colhe uma safra recorde, já são os maiores volumes mensais registrados pelo Brasil desde fevereiro de 2016, quando atingiram 5 milhões e 400 mil toneladas no mês completo. O Brasil é o segundo exportador mundial de milho, atrás dos Estados Unidos. Já a exportação de soja do Brasil, que também colheu uma safra recorde, atingiu de janeiro até a terceira semana de agosto cerca de 54 milhões e 600 mil toneladas, superando as 54 milhões e 300 mil do recorde anual anterior registrado em 2015. Os dados são do próprio BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, principal instituição de fomento das empresas brasileiras. Se há um setor que tenha recebido especial atenção do banco durante o governo do PT, no que se refere a ganhar o mercado internacional, esse setor é o de carnes. Segundo o levantamento feito pela área técnica do BNDES, a pedido do jornal O Estado de São Paulo, dos quase 14 bilhões e 500 milhões de reais liberados para a internacionalização de empresas brasileiras de 2005 para cá, 11 bilhões e 700 milhões, 80% do total, foram para os frigoríficos.
Somando o financiamento, a JBS recebeu 56% de tudo que o sistema BNDES investiu ao longo de uma década em favor de todas as empresas que lançaram na internacionalização de suas operações. A Cooperativa Central Aurora Alimentos inaugurou ontem a unidade armazenadora de grãos localizada na BR-163 em São Gabriel do Oeste. A expansão teve investimentos de R$ 21.500.000 com ampliação da capacidade de armazenamento. Participaram da solenidade o presidente da cooperativa, Mário Lansnaster, e o vice, Neivor Canton. A empresa construiu junto à sua indústria de São Gabriel 4 silos de um conjunto de 8 projetados que compõem a unidade de recebimento e armazenagem de grãos. Cada silo tem capacidade estática de estocagem de 10.000 toneladas, permitindo um fluxo contínuo de 300 toneladas hora. No local são armazenados milho e soja adquiridos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para consumo de granjas no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. A cooperativa Aurora consome 90.000 sacas de milho por dia, o que equivale a 180 carretas ou 120.000 toneladas por mês. A quantidade de matéria-prima é necessária para a composição de rações que alimentam plantéis permanentes no campo, formados por 34 milhões de frangos de corte e galinhas de postura e 1.300.000 suínos. Até o momento, o Ministério da Agricultura já apoiou a comercialização de 9.200.000 toneladas de milho, num total de R$ 750 milhões. Os principais instrumentos utilizados foram os contratos de opção de venda, o COV, Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, o PEPRO, e o Prêmio para Escoamento de Produto, o PEP. Com isso, o governo contribuiu para dar sustentação de preço ao produtor do milho. O governo federal está fazendo sua parte, assegurando ao produtor o valor mínimo estabelecido na política de garantia de preços mínimos e que cubra os custos de produção do produtor, afirmou o secretário de Política Agrícola, Neri Geller. Os contratos de opção totalizaram 1 milhão de toneladas de milho, com recursos de 300 milhões. A operação garante aos produtores, arrematantes do leilão, a possibilidade de vender o milho ao governo federal até 15 de setembro desse ano por R$ 17,87 a saca. As operações de PEP somaram 87 milhões nos 3 estados onde foram realizados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com um prêmio arrematado para 1.650.000 toneladas do grão. O governo liberou o PEPRO até dia 21 desse mês, 361 milhões, envolvendo 6.600.000 toneladas de milho em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Após a tempestade enfrentada a partir do estouro da Operação Carne Fraca e o escândalo de corrupção com o governo Temer, a JBS dá os primeiros sinais de reação. A gigante da indústria de alimentos anunciou que vai investir mais de 30 milhões de reais para criar uma empresa de fertilizantes e ingressar no mercado agrícola. A unidade de adubo, que fará parte da divisão JBS Novos Negócios, pretende utilizar como matéria-prima os resíduos orgânicos gerados nos frigoríficos da JBS. A localização da nova fábrica ainda não foi anunciada, mas a expectativa é de que as operações sejam iniciadas dentro de um ano. Seremos a primeira empresa de alimentos no Brasil a utilizar resíduos orgânicos gerados em nossas fábricas para produzir fertilizantes e, com isso, passaremos a atuar no mercado agrícola, explicou Nelson Dal Canali, presidente da JBS Novos Negócios. A diretora do negócio, Suzana Carvalho, explicou que o objetivo é agregar alto valor aos fertilizantes. O produto poderá ser usado nas grandes culturas como soja, milho, café e algodão, assim como em hortícolas e frutíferas. De acordo com ela, este novo negócio vai colaborar com a agricultura do país, pois atualmente cerca de 75% dos fertilizantes são importados. Além disso, os resíduos orgânicos gerados em nossas operações deixam de ser um custo para se transformar em receita. O faturamento da cafeicultura brasileira em 2017
expresso no valor bruto da produção, foi estimado em 21 bilhões 632 milhões de reais, que correspondem a aproximadamente 6% do montante total de 367 bilhões 978 milhões, o qual foi calculado o faturamento das 21 principais culturas cultivadas no país. O valor da receita bruta do café em 2017 representa a queda de 11% em relação ao faturamento de 2016, que foi de 24 bilhões 404 milhões de reais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu comunicado do governo de Mianmar sobre a abertura do seu mercado para bovinos vivos comprados do Brasil. A expectativa do setor produtivo é exportar até 20 mil cabeças por ano ao país asiático. O acordo bilateral envolve a exportação também de gado de elite, principalmente da raça zebuína, que será destinado à reprodução e ao melhoramento do rebanho de Mianmar, a fim de ampliar a produção de carne e de leite. A abertura daquele mercado ao gado vivo brasileiro é resultado da conclusão de negociação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Irrigação de Mianmar. Em maio passado, o país do sul da Ásia começou a comprar material genético brasileiro, sêmen e embriões. Carvoaria, que operava de forma ilegal, foi multada em R$ 47.600 pela Polícia Militar Ambiental na tarde de anteontem, no assentamento Teijin, o maior do estado, em Nova Andradina. Além de não ter licença ambiental de funcionamento, a carvoaria utilizava a madeira retirada de áreas ilegais de desmatamento. Os policiais encontraram 26 metros cúbicos de lenha nativa sem origem declarada para ser queimada e outros 62 metros cúbicos de carvão nativo também sem origem. Com 1.056 famílias, o assentamento Teijin, com 28 mil hectares, passou a ser o maior do estado depois que o Itamaraty foi elevado a distrito de Ponta Porã. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. A redução do ICMS de 12% para 7% para a venda de gado gordo para fora do estado está sendo positiva. Em julho desse ano foram comercializadas 44 mil cabeças, enquanto no mesmo mês do ano passado foram 20 mil. O governador Reinaldo Zambuja falou com o Grande FM Rural sobre o assunto. Governador, o senhor reduziu o ICMS do gado, né? Houve uma boa resposta por parte dos pecuaristas, né, que venderam para fora, né? Até quando o senhor quer manter essa medida? Ela vale por 90 dias, né? Então no final dos 90 dias volta no normal, até porque eu vejo que hoje as plantas internas, com a reabertura de algumas plantas que estavam paralisadas, ele vai ter condição de aquecer esse mercado. A gente já viu um aumento do valor pago aos pecuaristas, já teve uma significativa melhora face ao que nós tínhamos, a um cenário de preços praticamente reduzidos e congelados. Eu acho que com isso, com os 90 dias, com a desova que fez de algum desse gado para fora do estado, dá uma acomodada no mercado, e agora, com a escassez, porque devido à seca, à estiagem, eu acho que fortalece, principalmente com a reabertura de novas plantas, a gente consegue voltar para que era antes o número de abates no Mato Grosso do Sul. Minas Gerais protestou contra essa medida, inclusive, né, a Federação lá de Agricultura. Como é que o senhor vê essa reação? Cada estado defende o seu interesse, né? Minas tem o esperneio deles, que é normal, mas nós entendemos que nesse momento, atendendo a Federação da Agricultura, atendendo a Associação de Criadores, a gente criou uma alternativa a mais para desovar um pouco aquele estoque enorme de bois que tinha, porque já ficou represado daquela operação carne fraca. Depois veio de novo essa segunda operação que dificultou muito o avanço dos abates. E com isso, a gente conseguiu desovar um pouco de bois que estavam
no pasto, reabriu algumas novas plantas e agora o mercado se acomoda, dando uma competitividade, abrindo uma possibilidade de preços melhores também a todo o setor e a todos os pecuaristas do Mato Grosso do Sul. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas. E nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.